E aí, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos à minha casa, aula de Química com o professor Marcão. Hoje vamos falar do módulo 5, as ligações iônicas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muita coisa acontecendo e a gente online trazendo para você, fazendo o possível e impossível para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, que são realmente muito importantes. Se você então está acompanhando esta videoaula, você, por favor, pegue na página 251 do seu material objetivo, segunda série, falando sobre a ligação iônica, ligações químicas. A pergunta é, por que os átomos ligar-se-iam uns aos outros, né? Do tipo, por que existe NaCl, H2O, CO2, H2SO4, C6H12O6? O que motiva essa ligação química? A gente sabe que quando eu tenho um átomo isolado, e esse átomo isolado apresenta 8 elétrons na última camada, ele acaba não se ligando a outro elemento químico. A isso nós chamamos de teoria do octeto, que é a teoria que está relacionada com os gases nobres. Por quê? Porque percebeu-se que os gases nobres, que têm esse nome devido ao fato de não fazerem ligações químicas, eles literalmente não fazem ligações químicas, pois, com exceção do hélio, que são 2 elétrons, os gases nobres apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Então, percebeu-se e traçou uma teoria entendendo que quando um átomo obter 8 elétrons na camada de valência, ele estará estável, assim como os gases nobres. Mas como que esse átomo pode obter 8 elétrons na camada de valência? Ele pode obter 8 elétrons na camada de valência perdendo elétrons, ganhando elétrons ou compartilhando elétrons. Então nós vamos ver hoje, nas ligações iônicas, como um átomo fica com 8 elétrons na última camada, perdendo elétrons ou ganhando elétrons. E isso nós chamaremos de ligações iônicas. Sejam muito bem-vindos, essa é a minha casa. Essa é a aula de Química do professor Marcos. Você está então comigo ligado na ideia de que os átomos se ligam uns aos outros. Perfeito. Eles se ligam uns aos outros, então, para adquirir configuração eletrônica semelhante aos gases nobres, ou seja, 8 elétrons na última camada. Na ligação iônica, nós perceberemos que elas ocorrerão entre elementos com tendência a perder elétrons. O que quer dizer elemento com tendência a perder elétrons? Funciona da seguinte maneira. O elemento metálico, ele apresenta na sua camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons. A tendência desse elemento é perder esses elétrons por uma série de fatores, de atração desse elétron pelo núcleo, eletronegatividade, eletropositividade, ou seja, esses elementos metálicos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência tendem a perder elétrons, tudo bem? Então quem tem 1, 2 ou 3? Então o sódio tem 1 elétron na última camada, então ele tende a perder um elétron, se transformar em um cátion, mais 1. O cálcio tem 2 elétrons na segunda camada, na última camada, então a tendência é ele perder esses 2 elétrons e ficar com carga mais 2. Então a ligação iônica ocorre entre elementos que tendem a perder elétrons, no caso de metais, famílias 1A, 2A, 3A, aí tem o chumbo da 4A, tem algumas exceções, e os elementos ametálicos que tendem a receber elétrons, né? Os elementos da família 6A, 7A, 5A. Então, ou seja, a ligação iônica tende a ocorrer entre metais, com facilidade de perder elétrons, e ametais, com facilidade de receber elétrons. Então, o raciocínio é muito simples. É assim, por exemplo, o sódio, ele perde um elétron, fica mais 1. O cloro, ele ganha um elétron, fica menos 1. Então, um fica positivo, o outro fica negativo, ocorre a atração entre eles e forma um composto iônico. Os compostos iônicos apresentam alta temperatura de fusão. Por quê? Porque essa atração eletrostática é muito intensa, é muito forte. Os compostos iônicos, eles não conduzem a eletricidade no estado sólido, porque os elétrons estão envolvidos nessa ligação química. Porém, conduzem eletricidade tanto em solução aquosa, quando são solúveis, quanto fundidos, porque dessa maneira liberam cátions e ânions. Então, compostos iônicos são bem interessantes. Tá, mas o que eu quero que você entenda na prática, como que vai aparecer? Vai aparecer assim, por exemplo, eu tenho um elemento químico sódio e tenho um elemento químico cloro.
Tudo bem? Nessa ilustração que eu mostrei para você, bem manual, dicas de passagem, que eu sou das antigas, eu mostrei para você assim, o sódio com um elétron na última camada e o cloreto com 7 elétrons na última camada. Então eu disse para você, quem tem 1, 2 ou 3 doa elétrons, quem tem 5, 6 ou 7 recebe. Como o sódio tem 1, o cloro tem 7, o que acontece? Acontece que o sódio perde um elétron, o cloro recebe um elétron, um vira cátion, outro vira ânion, ligação iônica ocorre. Mas por que a proporção é exatamente um sódio para um cloro? Porque exatamente o sódio tem um elétron. Liberando um elétron, ele fica estável. O cloreto tem 7. Recebendo um, ele